Olá, amigos e amigas do saber. Nesse vídeo de hoje nós vamos falar sobre questões metodológicas sobre a organização. Nós vamos apresentar alguns dos principais pontos de um texto do Lukács que se encontra aqui em História e Consciência de Classe, a sua principal, mais relevante, mais influente obra. A questão é basicamente o seguinte: como deve ser uma organização revolucionária? Como que essa organização deve se relacionar com as massas? Como que deve ser a disciplina do militante? Só que isso aqui não são meramente questões técnicas, tá? E o que eu gosto nesse texto do Lukács é justamente o fato de que ele conseguiu elevar a discussão a um nível filosófico. Porque isso foi uma das questões que me fizeram apaixonar pelo Lukács e depois estudar justamente essa obra no mestrado em filosofia. Porque antes eu já conhecia os textos do Lenin sobre organização. Então, na militância comunista, a gente conhece os textos como, textos a organização deve ser assim, assim, assado, e pronto, é uma questão praticamente técnica. E o que o Lukács fez aqui nessa obra? Ele se baseou nessas questões técnicas da organização leninista e conseguiu elevar isso a uma discussão filosófica. Então a gente vai ver, por exemplo, quando ele for dar uma definição do que é o Partido Comunista, a gente vai ver como que ele consegue articular a questão filosófica, de uma perspectiva hegeliana e mostrar que o Partido Comunista ele tem um lugar concreto na história dentro da leitura hegeliana que ele fazia nessa época aqui, porque esse texto é de 1922. Então é isso que nós vamos fazer nesse vídeo. Nós vamos falar sobre a organização e vamos também tentar compreender essa questão numa perspectiva mais geral e filosófica. Acompanhe. Antes da gente iniciar, dois breves recados. Primeiro, o nosso curso de Introdução à Filosofia está lá online na Udemy. É um curso com mais de 14 horas de duração e é um curso que você vai percorrer a história da filosofia desde os gregos antigos, desde os pré-socráticos, passando ali pelo período romano, Idade Média, período moderno, até a contemporaneidade com o Jean-Paul Sartre. Então, para mais informações, clique no link que está na descrição desse vídeo, tem também um cupom de desconto. Segundo recado, eu já anunciei nos vídeos anteriores do canal que eu estava com um projeto musical, uma coisa à parte, não tem nada a ver aqui com o canal, mas o pessoal que acompanha aqui o canal e que também curte o metal extremo, dá uma conferida lá, nos vídeos que nós lançamos, no álbum que a gente lançou, que é, de certa forma, um produto da pandemia também, Teve que ficar muito tempo trancado em casa e vou gravar um disco. E tá aí, e espero que o pessoal que curta aí o metal extremo dê uma força pra gente lá. Então vamos lá, falar sobre as questões da organização. Primeiro ponto, esse texto do Lukács está em História e Consciência de Classe. Esse artigo especificamente nós vamos abordar hoje, ele é de 1922. E nós vamos ver então que o Lukács nessa obra ele trata de vários temas. O nome da obra é Geschichte und Klassenbewusstsein, ou seja, História e Consciência de Classe. Então tem um artigo aqui, por exemplo, que vai falar sobre consciência de classe. Um artigo muito interessante. Tem um outro que vai falar sobre a reificação, que foi o meu tema de mestrado em filosofia. E tem vários outros, ele vai falar sobre a Rosa Luxemburgo, ele vai falar sobre diversas outras questões de materialismo histórico, o lugar do materialismo histórico no socialismo. E uma das questões que ele aborda aqui é a questão da organização. Então, História e Consciência de Classe, na verdade, é uma coletânea de artigos que o Lukács depois vai descrever como o caminho que ele percorreu ao marxismo, o caminho que ele percorreu para aprender sobre Marx. Pois bem, o que é importante falar isso aqui? Porque eu já vi gente falando que essa obra do Lukács ela é expressão da decadência ideológica, sabe? Uma coisa que não tem absolutamente nada a ver com nada. Principalmente no Brasil, que a gente tem uma tradição de ler muito o Lukács da ontologia. Então o pessoal, o Lukács, falou Lukács, o pessoal entende logo ontologia. E o pessoal descarta essa obra aqui porque o Lukács ele criticou essa obra aqui num prefácio de 1967. Você pega essa aqui, é a tradução em português, esse aqui é um dos poucos livros que eu trouxe do Brasil. Aqui a gente tem esse prefácio também, inclusive fala aqui atrás que esse pós-fácio, que na verdade é um prefácio na edição alemã,
né? Ele se tornou parte das novas edições e de todas as traduções, né? E de fato, o que aconteceu? O Lukács, ele sempre criticava suas obras anteriores, ele tinha essa questão, né? O Lukács, você pega as primeiras obras de estética, ele é um Lukács kantiano, né? Depois ele foi se aproximando de Hegel, depois ele se tornou marxista, né? E aí nessa obra aqui ele faz um marxismo extremamente hegeliano. E depois ele acabou criticando essa obra aqui de novo, né? E depois foi para o Lukács da ontologia e ele morreu, né, escrevendo a ontologia. Inclusive dizem que a ontologia do Lukács é a sua última autocrítica, né? Eu acho que se o Lukács vivesse mais, ele criticaria a ontologia também. Não tem como saber, né? Mas tendo em vista que isso era uma constante na vida dele, né, é bem possível que ele ainda criticasse a ontologia. Pois bem, eu estou falando isso porque essa obra aqui, História e Consciência de Classe, está longe de ser sintoma de decadência ideológica. Eu acho que não faz o menor sentido aplicar essa denominação a essa obra aqui do Lukács. É uma obra que, na verdade, é uma expressão filosófica do calor da Revolução Russa. Ela é uma expressão filosófica da Revolução. Eu vejo essa obra assim. E o Lukács depois ele fala, assim, olha, muita coisa nessa obra aqui eu acho que estava errada porque eu estava escrevendo no calor da Revolução, eu achava que a Revolução ia espalhar pela Europa naquela mesma época e tudo, e depois eu vi que as esperanças que eu tinha não se cumpriram, né? Então é uma obra extremamente revolucionária, né? Quem gosta de Revolução Russa vai gostar dessa obra, porque isso aqui é a Revolução Russa trazida ao conceito filosófico. E é por isso que ele vai falar então sobre também a questão da organização revolucionária, que é o tema do nosso vídeo, né? Ele vai falar o seguinte, olha, nós estamos aqui no período revolucionário, a revolução está acontecendo, né? Para fazer a revolução foi necessário um partido. O que é isso? O que é o partido, essa organização revolucionária? E é isso que ele vai formular então no texto que a gente vai ver. O Lukács começa esse texto afirmando que essas questões de organização elas sempre foram relegadas a segundo plano, como se fossem meramente questões técnicas, né? E nunca foram consideradas de fato como questões geistige, como questões espirituais, questões intelectuais. Ele afirma que a inconsciência em relação às questões de organização são um sintoma da maturidade ou da imaturidade do proletariado num determinado momento histórico. É saber o seguinte, como que o proletariado ele consegue enxergar o seu objetivo final e também as mediações que vão levar até esse objetivo final. Ele coloca o seguinte, se a questão é vista de forma abstrata imediata ou concreta mediada. Ele fala que enquanto um objetivo ele ainda estiver muito distante no horizonte, por exemplo, o objetivo é o socialismo, né? Nós estamos numa situação revolucionária? Agora, no mundo? Não. Então, o socialismo ele ainda é um objetivo distante em nosso momento histórico. Mas no momento que o Lukács escreveu isso, não era. A revolução estava na ordem do dia, né? E ele fala o seguinte, então, quando o objetivo ele está distante, o que não era o caso dele na época, mesmo assim, ainda é possível ver, por exemplo, a necessidade social daquilo, né? Então, mesmo que o socialismo esteja distante, ainda é possível a gente ver que ele é socialmente necessário, né? Que é necessário trazer o socialismo à efetividade. Então, esse é um primeiro ponto. Mesmo assim, Agora, se o objetivo estiver muito distante, ainda não é possível definir as etapas, as mediações que são necessárias para levar a este objetivo final. Aí ele fala, é por isso que até os utópicos, eles conseguem falar tranquilamente sobre o socialismo, né? Tranquilamente, porque eles conseguem ver o socialismo com uma certa clareza, eles conseguem entender que o socialismo é uma necessidade social. Agora, o que os torna utópicos, vai afirmar o Lukács, é o fato de que aos utópicos faltam as mediações, os passos concretos para se chegar até lá. E é por isso que os utópicos eles apresentam o socialismo como uma panaceia, como um remédio para qualquer coisa. E isso é uma coisa que a gente vê presente muito hoje em várias organizações. Começa a ler, por exemplo, alguns periódicos de esquerda. Às vezes o pessoal apresenta uma matéria assim falando, por exemplo, sobre a situação da pandemia, a situação da falta de moradia dos mais pobres, etc. Aí o pessoal descreve o problema muito bem ali no artigo e tal, fala muito bem de números, apresenta estatísticas e tal, e termina o texto assim, a solução é o socialismo.
Porque enquanto não tiver socialismo, não vai ter aí uma solução para essa questão. Isso é uma forma utópica de lidar com a questão. E por quê? Porque se apresenta uma determinada situação social, que, no caso, a situação capitalista, uma situação que deve ser superada, e ao mesmo tempo você contrapõe com isso unicamente o socialismo. Agora, passo concreto para se chegar até lá. Você vê que faltam as mediações. Então, isso é uma característica do utopismo. Eu estou cansado de ler um monte de artigo assim. Eu leio, beleza, muito informativo, fala sobre a questão da moradia e tudo, falta moradia, e no final, o socialismo vai resolver. Isso é uma característica da utopia, isso é uma característica de quando o socialismo ele é um end seal, ou seja, ele é um objetivo final que ainda está distante no horizonte. É por isso que o Lukács vai falar que é um erro achar que o utopismo foi superado na prática unicamente porque o Marx o superou na teoria. Fala, não, o utopismo ele continua presente e ele vai se desenvolvendo na história do movimento comunista em formas cada vez mais complexas, cada vez mais elevadas. É apenas quando a revolução entra na ordem do dia é que as questões de organização elas começam a penetrar na consciência das massas e mesmo assim de forma cada vez mais progressiva, porque essas coisas assim, não é porque a revolução está na ordem do dia que imediatamente as massas têm consciência da questão da organização. Então, o primeiro passo, a revolução tem que estar na ordem do dia. E se a revolução então estiver na ordem do dia, aí sim, progressivamente, a consciência das massas vai se desenvolvendo em relação a essas questões de organização. O Lukács oferece então uma definição do que é a organização, uma primeira definição, porque ele vai dar outras ao decorrer do texto. E é muito interessante, que ele vai falar o seguinte, ele vai falar que a organização é a forma de mediação entre teoria e praxis. Vejam bem, quando ele fala forma de mediação, a gente já percebe que ele está fazendo uso de uma categoria hegeliana muito importante, que é a categoria de mediação. Inclusive, o primeiro capítulo da minha dissertação de mestrado foi para explicar as categorias de mediação em totalidade, porque ele usa isso o tempo todo nessa obra. Então, aqui também você vê que o Lukács estava com isso muito fresco na cabeça, estava trabalhando o tempo todo com categorias de mediação. E ele fala então na questão da organização. Isso que eu acho fantástico, porque você vê que ele já está elevando ao conceito filosófico a questão da organização. Então veja uma definição filosófica da organização. Ela é a forma de mediação entre teoria e praxis. E aí ele fala, e como em toda relação dialética, os membros dessa relação encontram concretude e efetividade apenas através de sua mediação. Os membros de toda relação dialética eles só se tornam efetivos através da sua unidade. Então, a organização ela vai encontrar concretude e efetividade quando ela fizer isso aqui, ela juntar as duas coisas, teoria e praxis. Este caráter da organização, enquanto mediador entre teoria e praxis, ele vai se mostrar sobretudo na extrema sensibilidade que a organização tem em relação às questões divergentes da ação política. E o que o Lukács fala nisso? Ele fala o seguinte, olha, às vezes quando você tem diversas organizações de esquerda no mesmo espaço, como era, por exemplo, na Internacional Comunista, quando a gente faz esses fóruns amplos, que tem várias organizações, ele fala o seguinte, quando você está discutindo algumas questões teóricas ali, as mais conflitantes posições divergentes, elas podem ali coexistir pacificamente umas com as outras. Não tem muito problema. Agora, quando essas questões elas precisam tomar a forma da ação política, aí começam a aparecer os problemas. Aí, aquilo que na teoria não tinha muito problema, ficar ali lado a lado, um com o outro, que podia coexistir pacificamente numa mesma organização guarda-chuva, quando a questão se vai para o âmbito da prática, aí não. Aí você vê que aí começam a aparecer os problemas. No decorrer do texto, o Lukács também vai tecer várias críticas a outras concepções de organização que estavam ali presentes em sua época. O Lukács ele se considera um leninista nessa época, mas tinham outras propostas de organização, como por exemplo da Rosa Luxemburgo, do Pannekoek, ou então como os mencheviques. Então ele vai, por exemplo, por vezes tecer críticas a Rosa Luxemburgo, vai falar que a Rosa Luxemburgo ela
superestimou as ações espontâneas de massas, né? Vai criticar muito os mencheviques. E uma das coisas que ele vai criticar também, com bastante veemência, é a questão de uma ilusão de uma revolução puramente proletária, né? Ou seja, uma organização revolucionária só proletária, sem outras camadas, sem outras classes sociais. Ele vai falar, por exemplo, que algumas organizações pensam que quanto mais a situação social no capitalismo se agudizar, se agravar, quanto melhor, porque isso aí vai produzir uma consciência revolucionária. É aquela turma do quanto pior, melhor. Né? Nós temos no Brasil hoje, por exemplo, né? Não só no Brasil, mas em várias partes do mundo, organizações que ainda são assim, né? Que ficam torcendo para a situação do proletariado piorar, né? Porque se a situação piorar, aí sim, aí a situação social vai fazer com que o proletariado ele enxergue a realidade. Nossa, agora está muito ruim, então agora eu tomei consciência de classe e vou fazer a revolução em direção ao socialismo. E o Lukács fala, isso é um erro. Isso é um erro. Porque se a situação se agrava, não tem nada, não está escrito nas estrelas que o proletariado vai desenvolver consciência de classe e vai fazer uma revolução. Ele pode, por exemplo, optar pelo fascismo. Né? E isso é um exemplo histórico que nós temos. Então, a gente tem que observar também o erro dessas organizações de achar que quanto pior a situação social, melhor. Né? Porque se, por exemplo, se o proletariado, né, no chamado terceiro mundo, né, nos países subdesenvolvidos, ele conseguir talvez um relativo conforto material como o proletariado europeu já alcançou, e aí a revolução vai sair da ordem do dia, a revolução vai sair nem da ordem do dia, porque não está, vai sair do horizonte. Né? Vai esquecer completamente sobre esse papo de revolução, porque tem um pouco de conforto na vida. Isso também não está escrito nas estrelas. Tá? Não significa que você ter um pouco mais de conforto, ter um aumento relativo das condições de vida no capitalismo, que isso vai excluir a perspectiva revolucionária. Então tem que tomar cuidado aí com essa forma de lidar com as coisas, né, do quanto pior melhor, né, e achar que qualquer melhoria na situação de vida atual vai levar a um reformismo. Quando ele fala, por exemplo, sobre essa questão dos movimentos espontâneos de massa, né, que isso pode levar ao fascismo, aí o Lukács fala, daí a necessidade do partido. Né? Esse é um dos momentos em que é extremamente importante ter um partido revolucionário, uma organização revolucionária, porque não se pode abandonar as massas aos movimentos espontâneos e unicamente aos desejos das coisas práticas da ordem do dia, né? Aos desejos momentâneos da massa. Nessa situação, nesse contexto, né? Nessa relação entre movimentos espontâneos de massa e partido, é que o Lukács vai falar que o partido, nessa questão organizatória, ele corresponde a uma representação da situação da consciência da classe revolucionária, na qual se trata unicamente em tornar consciente o inconsciente, em tornar atual o latente. Vejam o uso aqui de termos filosóficos, né, para discutir a questão da organização, né, essa questão de atual e latente, né, uma questão bem aristotélica, né? E a questão é essa, é tornar consciente o inconsciente, né? E o partido enquanto uma forma, uma representação da situação da consciência da classe revolucionária. Só que o Lukács fala o seguinte também, mesmo que a gente estiver numa situação social grave, a consciência de classe do proletariado ela não se desenvolve paralelamente à situação social. Existe sempre um atraso, né? A situação social ela muda, a consciência não muda ao mesmo tempo. A consciência ela muda de forma atrasada, ela muda depois. E essa é uma das outras razões, né, da importância de se ter o Partido Comunista como a forma, o portador da consciência de classe, da classe revolucionária. Nós vamos voltar nesse tópico um pouquinho mais à frente. Nós já mencionamos que ao longo do texto o Lukács faz várias críticas a diversas formas de organização, né? Como, por exemplo, às vezes ele critica a Rosa Luxemburgo, em outros pontos ele concorda, ele fala, Rosa, certinho, concordo com você, mas aqui eu acho que você está errada. Então ele vai criticar também, por exemplo, os mencheviques. Né? Quem eram os mencheviques? Os mencheviques eram
os opositores, né, dos bolcheviques, né? Quem conhece, né, o termo menchevique, quem sabe historicamente quem que é, dispensa apresentações, né? Mas para quem não conhece o termo, né, a gente poderia resumir basicamente o seguinte: os mencheviques eram uma ala de oposição ao partido bolchevique, ao partido do Lenin, né? E eles divergiam em diversos aspectos importantes, né? Não só da teoria marxista, como também da questão organizatória, da forma de organizar o partido. Então o Lukács, ele coloca isso no texto também e vai criticar algumas características das formas mencheviques de organização. Isso aqui não é unicamente uma questão histórica, sabe? Não é só uma questão, ok, eu sei o que é menchevique, então estou sabendo que isso aconteceu lá na Rússia há mais de um século atrás. Não se trata disso. As formas mencheviques de organização, elas ainda existem no mundo hoje, elas ainda estão presentes. A gente chama de menchevique, mas a gente poderia nomear algumas organizações e falar, sabe aquele partido? Pois é, aquele partido é menchevique, né? Então, o que acontece? O Lukács está falando aqui, por exemplo, sobre a questão da liberdade. Isso aqui é muito importante. Quem já passou pela experiência de ser militante de um partido comunista, de fato leninista, sabe como é importante essa questão da liberdade. É a questão que o Partido Comunista ele exige um sacrifício pessoal muito grande por parte do militante. E o Lukács ele vai falar sobre isso aqui também, vai falar sobre a questão da disciplina e a questão da liberdade do indivíduo. Lukács fala que a liberdade do indivíduo no capitalismo é a liberdade do indivíduo reificado, a liberdade do indivíduo isolado e é uma liberdade contra os outros. Não é a verdadeira liberdade que se pretende instalar com uma sociedade comunista plenamente desenvolvida. É uma liberdade contra os outros. E ele vai falar o seguinte, olha, a verdadeira liberdade do comunista é a submissão voluntária àquela vontade comum determinada a trazer à vida a verdadeira liberdade. Vejam bem, a verdadeira liberdade do comunista é a submissão. Tá? A verdadeira liberdade do comunista é a submissão. Submissão a quê? Submissão àquela vontade geral ou uma vontade comum que está determinada a trazer à vida a verdadeira liberdade. E o que é essa vontade geral, essa vontade comum? O Lukács fala, essa vontade comum, consciente, é o Partido Comunista. Então, a liberdade do comunista é a submissão voluntária ao Partido Comunista, porque o Partido Comunista é aquela organização, é aquela vontade comum determinada a trazer à vida a verdadeira liberdade. Vejam só que isso aqui a gente já começa a entrar nas polêmicas, né? Porque se a gente fala isso aqui em qualquer outro espaço de discussão política, né? Qual que é a acusação que lança? Stalinista. Você é stalinista. Olha só, submissão ao partido. O que você está falando? Você é um stalinista inveterado, hein? Mas vejam só, esse texto do Lukács é de 1922. Não tinha stalinismo. Quem que era Stalin? O Lenin estava vivo. Sabe? Então percebam que essas questões de organização, na verdade, elas são leninistas. E muita gente chama de stalinista algumas questões que eles não concordam no Lenin porque não querem criticar diretamente o Lenin. Não, porque o Lenin é muito respeitado, né? Então, assim, não, eu sou leninista, mas não sou stalinista. Isso aí é stalinismo puro. Vejam, isso aqui é Lukács em 1922. Isso aqui o Lukács não está se baseando em texto de Stalin para falar uma coisa forte dessa, né? Que a verdadeira liberdade do comunista é a submissão ao partido, a submissão voluntária ao partido. Né? Isso aqui o Lukács tirou de onde? Tirou do Lenin. Tirou dos textos de organização do Lenin. É a disciplina que permite ao partido se tornar uma vontade geral ativa, ao invés de unicamente um agregado amorfo de um monte de indivíduos, né? Porque uma organização sem disciplina, ela é isso, ela é um agregado amorfo, né? Às vezes a organização ela toma ali uma determinada decisão política, e se não houver a disciplina dos membros, como é que aquilo vai tomar efetividade na prática? Porque o indivíduo pode falar, tudo bem, o coletivo decidiu isso, mas na minha liberdade burguesa reificada, eu não quero tomar parte ativa nessa questão. Então, qual que é a força do partido na prática? Ele não tem uma vontade geral, de fato, prática e ativa comum.
né? Por isso que o Lukács ressalta esse aspecto da disciplina, né, como aquilo que vai permitir ao partido se tornar uma vontade geral ativa, né? E por isso que ele fala, a visão burguesa de liberdade, ela torna o partido um agregado amorfo, né, incapaz de ação. E por isso que ele fala também, olha, o Partido Comunista ele se mostra como um tipo elevado de organização pelas exigências que faz aos seus membros. Eu já comentei isso aqui no vídeo, né? Ser membro de um partido comunista, de uma organização leninista, é uma coisa que exige um sacrifício pessoal muito grande. Não é fácil, de fato, ser um militante comunista de uma organização de fato leninista. Uma outra característica da organização revolucionária é que ela não distribui carteirinha de membros para todo mundo, para quem quiser. Não é isso. O Lukács fala que isso é uma característica da organização menchevique. Porque na organização leninista, cada quadro do partido ele tem uma tarefa concreta, ele toma parte ativa no trabalho do partido. Eu me lembro que lá pelos idos de, 2007, se eu não me engano, lá para 2007, 2008, eu fazia minhas leituras de Marx sozinho e aí eu tomei a decisão, olha, eu tenho que me organizar de alguma forma, para onde é que eu vou? Aí fui lá, pesquisei no Google, Partido Comunista, eu quero entrar num partido e tudo. E aí eu fui num desses partidos aí, esses partidos legais, preenchi minha ficha de filiação e me filiei ao partido. Ninguém jamais entrou em contato comigo para nada. Inclusive, eu acho que eu até hoje sou nominalmente filiado a esse partido, porque eu nunca mais voltei lá depois para preencher a minha desfiliação. Então, acho que se eu for talvez no registro eleitoral está lá que eu sou filiado a um tal partido lá. Só que depois eu acabei conhecendo um outro partido, uma organização de fato leninista, uma organização semi-clandestina, por assim dizer, e aí de fato eu conheci várias dessas coisas que eu estou comentando nesse vídeo aqui, eu experimentei na prática numa organização leninista de verdade. E enquanto o outro partido, unicamente assim, nominalmente filiado, nunca fiz absolutamente nada. E o que o Lukács fala aqui? O Partido Comunista é isso, você tem que tomar parte ativa no trabalho, ao invés de ficar distribuindo carteirinha de filiado a quem quiser. Inclusive tinha uma discussão na época lá do Lenin com os mencheviques, que era justamente sobre isso, quem deve ser chamado militante do partido, quem pode entrar no partido. Os opositores do Lenin, eles falavam, olha, qualquer grevista pode ser considerado militante do partido. O trabalhador lá fez uma greve, é do partido. E o Lenin, não, você não pode falar que só porque o cara fez uma greve, o cara está no Partido Comunista. A questão não é tão simples assim. É necessário ter uma divisão entre o partido e a classe. A gente vai também voltar nesse ponto daqui a pouco. Uma outra interessante definição filosófica do partido que a gente encontra nesse texto do Lukács é o seguinte. Ele fala que o partido é o único portador da consciência de classe revolucionária. E ele define a atividade do partido como a mediação entre o homem e a história. Vejam só mais uma vez o Lukács elevando a nível filosófico a questão da organização. Vamos repetir isso aqui. O partido é o único portador da consciência de classe revolucionária. Mais uma vez, quem lê isso aqui hoje fala stalinismo. Isso aqui é coisa de stalinista e não é texto de 1922, baseado nas obras de Lenin. Stalin praticamente não existia como uma referência teórica nessa época. A base do Lukács foram os textos de Lenin. E vejam só que afirmação forte. O partido, a organização revolucionária, como ela é a única portadora da consciência de classe revolucionária. E mais uma vez ele usa aqui a categoria de mediação, que eu já mencionei aqui no vídeo. É uma categoria muito importante na filosofia hegeliana. Então ele usa que a atividade do partido é a mediação, Vermittlung, entre o homem e a história. Você tem o indivíduo, você tem a história, como que a gente pode ter uma unidade concreta dialética entre essas coisas? Unicamente através de uma mediação. E a atividade do partido é essa mediação que vai unir esses polos dialéticos, que são o homem, o indivíduo e a história. Fenomenal.
Na quarta seção do seu texto, o Lukács fala sobre um ponto que eu mencionei que a gente voltaria nele e agora chegou o momento de falar, né, que é a questão da separação entre classe e partido. Isso aqui também é muito importante. Os mencheviques achavam, né, que qualquer grevista pode ser um membro do partido. O Lenin não, tem que haver uma divisão. E o Lukács vai tomar a posição do Lenin aqui nesse texto. Ele vai falar o seguinte, olha, ele vai falar que apenas na consciência de classe do proletariado pode ser encontrada a relação correta entre classe e partido. Então vejam só, a gente tem que saber encontrar qual que é a relação correta entre classe e partido, porque não se pode misturar as duas coisas. O partido ele é formado a partir da classe. O Partido Comunista ele é uma parte da classe revolucionária. Mas dizer que ele é uma parte, que ele tem origem na classe revolucionária, não significa misturar as duas coisas e dizer que a classe inteira é partido. Lukács afirma que um dos motivos que torna necessária essa separação entre classe e partido são os diferentes graus de profundidade e clareza da consciência de classe dentro da própria classe revolucionária, dentro do próprio proletariado. A gente não pode pegar o proletariado como um todo e dizer que todo o proletariado tem o mesmo nível de clareza e de profundidade em relação às tarefas que ele tem que fazer, em relação à sua leitura da história e etc. Então, um dos motivos que o Lukács aponta é este. Os diferentes graus de clareza e profundidade tornam necessária essa separação, separar classe e partido da classe revolucionária. Essa separação, no entanto, não significa, veja, isso aqui é importante, essa separação não significa que o partido vai agir no lugar da classe. Ou seja, o partido é um representante, então eu vou agir no lugar. E falo, não, isso aí é blanquismo. O blanquismo, isso tem a ver com a Revolução Francesa, a forma de organização dos blanquistas na Revolução Francesa. O pessoal achava que podia agir no lugar do povo, uma organização conspiratória. O Lukács fala, não, isso aí é blanquismo, agir no lugar da classe. Existe a separação, mas o partido não age no lugar da classe. O objetivo dessa separação é acelerar, desenvolver e fomentar a consciência de classe no proletariado. E mais uma vez a gente pode ver a questão de fundo aqui, que é uma questão leninista de que a consciência de classe ela é trazida de fora da classe para dentro dela. Porque se deixar as massas nos movimentos espontâneos, o Lenin vai falar, o máximo que eles vão conseguir fazer é chegar a uma consciência de organização sindical. Para que a consciência de classe seja de fato alcançada, ou seja, consciência de classe, da definição do Marx, é consciência da sua missão histórica enquanto classe, isso tem que ser trazido por parte da classe operária, que está organizada no partido, para dentro do restante da classe. Então vejam aí que aqui a gente tem uma questão leninista de fundo, isso na verdade o Kautsky já tinha falado, o Lenin por sua vez se baseia no Kautsky, e o Lukács vai reafirmar isso aqui, que o objetivo dessa separação entre partido e classe é esse, é fomentar e acelerar o processo de desenvolvimento da consciência de classe. E mais uma vez, uma forma bem hegeliana de se expressar, o Lukács fala o seguinte sobre o partido. Ele fala que essa separação é necessária para que o proletariado ele possa ver sua própria consciência como forma histórica. E forma, ele usa no alemão muitas vezes o termo Gestalt, que é um termo muito caro, muito comum à fenomenologia do espírito, do Hegel. Então, o que ele está falando é isso, olha, vejam que interessante, para que o proletariado ele possa ver sua própria consciência como forma histórica. Ou seja, o partido está lá, e quando a classe ela olha para o partido, ela tem que ver o seguinte, ali está a minha consciência de classe. Ali está a forma da minha consciência, ou seja, o partido ele tem que ser percebido pela classe operária como a sua própria consciência. Mais uma vez, que stalinista isso, Mas o stalinismo em 1922 baseado nas obras de Lenin, Mas quando a gente fala dessa forma de organização hoje, mais uma vez eu repito aqui, o pessoal acha que isso é Stalin. Não, isso aqui é o Lukács se baseando nas obras do Lenin. É o Lukács escrevendo em 1922, com Lenin vivo ainda.
E essa separação entre classe e partido, ela também tem uma outra consequência que a gente também vai ter que chamar de stalinista, né? Ironicamente, né? Porque, olha só o que o Lukács fala, olha e fala, que às vezes é até mesmo necessário que o partido ele tome posição contra as próprias massas, né? Mostrando-lhes o caminho correto através da negação de suas vontades momentâneas. Vejam só, às vezes a organização revolucionária ela tem que tomar posição contra as massas. É uma coisa assim, né? Quando a gente vê, por exemplo, o partido já degenerado, burocratizado da União Soviética, a gente pode até entender esse tipo de crítica e falar assim, não, isso é horrível, né? O partido jamais pode tomar uma posição contra as massas, né? Mas isso a gente está falando de um outro momento, de um partido já burocratizado, já totalmente separado das massas, que não tem nada a ver com esse partido aqui que fez a revolução, né? Atenção, o Lukács está falando do partido que fez a revolução, está falando do partido enquanto organização revolucionária. Não está falando de um partido burocratizado, cheio de funcionários, né, que não tem mais nenhuma ligação com o povo. Tá? Esse vídeo todo aqui, o que a gente está falando é isso, é desse tipo de partido, desse tipo de organização. E o Lukács está falando, às vezes o partido tem que tomar posição contra as massas, por quê? Para negar as suas vontades momentâneas, porque o partido, enquanto portador da consciência de classe do proletariado, o partido ele vai cuidar dos interesses mais gerais e de longo prazo do proletariado. E às vezes parte do proletariado, ou grande parte dele, não vai estar nem aí para o objetivo final, para o socialismo. Né? Não vai estar nem aí para essa questão das mediações. Ele quer o aqui e o agora. E às vezes o partido vai ver, olha, tendo em vista o objetivo final e as mediações que nós precisamos para chegar até lá, a gente ceder essas vontades momentâneas agora, nesse momento, isso é prejudicial ao que o proletariado precisa fazer, né, de acordo com a sua missão histórica enquanto classe. Então, às vezes, é necessário negar as vontades momentâneas por causa do objetivo final. E é por isso que, às vezes, o Lukács vai dizer, às vezes, é necessário que o partido tome posição contra as massas. Né? Então, vejam só, mais uma vez, 1922, Lenin vivo, não tem nada de stalinismo nisso aqui. Isso aqui é uma posição leninista sobre a qual o Lukács está formulando filosoficamente. Então foi esse aí o nosso vídeo de hoje. Lembrando mais uma vez o nosso curso de Introdução à Filosofia, o link está na descrição desse vídeo. Tá? Se você acessar através do link, você vai ver lá a grade curricular, vai ver alguns dos temas que a gente aborda e também alguns vídeos de exemplo para você ver como é que é a dinâmica. E lembrando também o pessoal aí que curte o som extremo, dá uma força lá no nosso projeto aí paralelo aí, o nosso projeto de durante a pandemia, né, de fazer música, né, um som extremo eu acho importante, velho, porque pessoal que curte som extremo sabe que o metal foi tomado, velho, por uma galera reaça, assim, e é uma coisa que absolutamente não tem nada a ver com metal, né, bicho? A gente tem que colocar aí uma voz revolucionária, uma perspectiva antifascista no metal, porque o metal é isso, velho, é rebelião contra a ordem existente, né? Deixa o seu comentário nesse vídeo, deixa o seu like também, compartilhe com seus amigos nas redes sociais e se inscreva no canal se ainda não for inscrito. Um grande abraço e até a próxima.